ao Japão com ideias pré-concebidas sobre como é trabalhar aqui, muitas vezes focando em observações superficiais, como as infames longas horas de trabalho ou É, dificuldades de trabalhar no Japão com estrangeiros. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada do YouTube. Você tem vontade de vir morar no Japão, trabalhar como estrangeiro? Olha só, isso aqui é em Akihabara. Tem muitas meninas vestidas de maid pela rua. a estrita adesão às regras. Mas essas são apenas as pontas visíveis de um grande iceberg. Por trás dessas percepções existe uma complexa teia de normas culturais, valores Tijuca. e expectativas que governam a cultura de trabalho japonesa. Neste vídeo eu vou explorar alguns dos principais aspectos da cultura de trabalho japonesa que frequentemente confundem os estrangeiros que trabalham no Japão. Por que é tão difícil trabalhar no Japão? Por que é tão difícil adaptar a cultura de trabalho japonesa? Essas são coisas que os japoneses geralmente não vão lhe dizer diretamente, simplesmente não faz parte da forma como eles se comunicam. Em vez disso, eles já estão acostumados com essa cultura desde criança, orientando sutilmente seus comportamentos e expectativas. Um dos primeiros Tá. obstáculos que muitos estrangeiros encontram é o conceito de modéstia no ambiente de trabalho japonês. Ao contrário de muitas culturas ocidentais, onde é normal se autopromover e às vezes até é necessário para progredir, os japoneses tendem a minimizar suas habilidades. Não quer dizer que eles são apenas humildes por ser humildes. É uma maneira de gerenciar as expectativas. Quando o japonês diz que pode fazer algo, geralmente significa que ele pode fazer isso de forma excepcional. Estrangeiros que exageram ou tentam vender demais as suas habilidades para conseguir um emprego muitas vezes acabam se metendo em furadas, levando a decepção e frustração no ambiente de trabalho. Afinal, no Japão, essa palavra tem muito peso. Se você afirma ter um determinado nível de expertise, seus colegas esperarão que você desempenhe nesse nível ou mais. Se você não alcançar essa expectativa, isso é visto não apenas como uma falha pessoal, mas como uma quebra de confiança. Isso pode rapidamente trazer um furdúncio dentro da equipe e vai ser realmente difícil de construir algum tipo Às vezes. Tá não, tá não. de relacionamento colaborativo dentro da empresa. Falando em empresa e equipe, uma das diferenças mais fundamentais entre as nossas culturas de trabalho é a ênfase no coletivo em detrimento do indivíduo, ou seja, um coletivismo. Já comentei isso em outros vídeos, mas no Japão o trabalho é frequentemente um esforço em equipe e os prazos são inegociáveis. Enquanto a gente está acostumado a sair do escritório assim que o nosso turno termina, no Japão é o contrário. É comum ficar até que o trabalho seja concluído ou, pior, até que o seu chefe decida quando você terminou. Isso não se trata Na verdade, não, tá? Porque aqui deu o horário, bateu o horário, vai todo mundo embora. Não sei do que ele tá falando, de qual é o trabalho, mas tá bom. apenas de cumprir prazo, é uma maneira de mostrar seu compromisso à equipe ou até mesmo Tá. um tipo de sacrifício. Na escola japonesa, as crianças são ensinadas desde cedo sobre a importância da ação coletiva. Esse senso de responsabilidade com o grupo se transfere para o ambiente de trabalho. Não se trata apenas de concluir o seu próprio trabalho, mas sim garantir que toda a equipe possa alcançar suas metas. Então, se você é do tipo de pessoa que prioriza o tempo pessoal em detrimento dos compromissos da equipe, isso não é muito bem visto no Japão, o que pode ser um pouco choque cultural. Outro erro comum para os estrangeiros que trabalham no Japão é a tendência de entregar um trabalho que é apenas bom o suficiente. A gente faz um trabalho que, pronto, acabou, tá suficiente, não preciso mais elevar o padrão. Mas no Japão, o alto padrão é realmente muito almejado. Escrevendo um relatório, até mesmo uma tarefa simples, espera-se que você se esforce o máximo para garantir que aquele trabalho seja feito da melhor maneira possível. Vocês já ouviram falar Sim. do termo gambaru, ou seja, se esforçar ao máximo, dê o seu melhor? Essa ênfase na qualidade está profundamente enraizada na cultura japonesa, onde a Sim. atenção aos detalhes é altamente valorizada. Vocês já viram, por exemplo, como é os doces japoneses, Qualidade, né? Nada vai pra frente. Doce. Nossa, ele falou de doce japonês. Eu já trabalhei em fábrica de alimentos. E, e eles são muito. É um trabalhozinho muito minucioso. Se tiver, tipo, uma manchinha em alguma coisa, tipo, já vai pro lixo. Tipo, não vai pra frente. patisserie japonesa, ou até mesmo obras de mangá, por exemplo. Submeter um trabalho que seja menos que perfeito pode criar trabalho extra para seus colegas. No final, eles podem ter que corrigir os seus erros ou até mesmo refazer todo o seu trabalho. Isso, claro, pega muito mal para você. No Japão, há uma Uhum. forte crença de que se algo vale a pena ser feito, vale a pena ser feito bem. Isso se aplica a todos os aspectos do trabalho e todas as áreas, dos empregos mais simples até os mais complexos. Um dos motivos que afastam os estrangeiros de trabalhar no Japão é o equilíbrio entre Cara, bunda se fala oshiri, tá? o trabalho e a vida pessoal. Esse conceito Oshiri, tá? Eu falei no final, oshiri. no Japão é visto de maneira muito diferente do que em outros países. No Japão, o trabalho frequentemente tem a prioridade sobre a vida pessoal, e espera-se que os funcionários priorizem o trabalho acima de tudo. Isso é um choque pra gente brasileiros que estamos acostumados a traçar uma linha clara entre o trabalho e a Não é outra coisa, é bunda mesmo. vida pessoal. Antes de a gente continuar falando sobre a separação entre a vida pessoal e o trabalho, vou convidar você a deixarem um like no vídeo, comentem o que estão achando, sugestões de conteúdo, e uma pequena interação com um japonês levemente bêbado na rua. O japonês tá torto de bêbado. TikToker? YouTube. YouTube? YouTube? Brasil. I'm Japanese people. Say
はい、わっさめはい、お前とバトルはお蔵入り。ハイウェイス目指してロッククライミング。稼いだお金は億単位。俺が令和 Os の caras estão mandando um rap japonês. ボブ・マーリー。 Oh, rapa, rapa. わっさジャパニーズ No, I'm Brazil. ブラジル、わい。 Kakoi, Ele kakoi. acabou de falar que ele é brasileiro, cara. Yeah. ブラジルの皆さんに何と言ってください。ブラジル語教えてください。 Ele tá falando que ele é TikTok brasileiro e eles estão falando que eles são pessoas japonesas. Mas ele acabou de falar. Portugal語? ブラジル語。 E aí, galera, beleza? ゲガラベゼルさん。わっさ姉さん、ブラジル語。姉さん、ブラジル語。うん、ブラジル語。姉さん、ブラジル語。 Meu Deus, eles estão muito perturbando as pessoas, mano. Pra vocês verem como. O japonês bebe muito, cara. E quando eles bebem, eles ficam malucos. Que isso, mano? O cara tá puxando a menina, velho. Que isso? ブラジル語教えて。ネイマール。 Os trabalhadores Neymar. E eles são assim, eles mexem umas palavras aleatórias. Basta você falar que é brasileiro. Já começa samba, Neymar, Ronaldinho, Pelé. japoneses frequentemente abrem mão de usar todos os dias de férias, por exemplo. Isso não porque não queiram uma pausa. Quem não quer uma férias, né, cara? Somente pra ir para o Brasil e ficar na praia. Mas realmente porque eles não querem sobrecarregar seus colegas, deixando que eles compensem o seu trabalho enquanto você fica ausente. Por exemplo, tem uma cultura aqui de quando o japonês tira folga, é comum trazer de volta presentes chamados omiyages, como Não é quando entra de folga, é só quando viaja. um gesto de agradecimento aos colegas que cobriram as suas responsabilidades enquanto você estava ausente. Esse gesto é apenas um exemplo das muitas maneiras sutis que os japoneses mostram consideração pelos outros no local de trabalho. No Japão, as necessidades da equipe vêm em primeiro lugar e os seus planos pessoais são secundários. Se um projeto requer horas extras, espera-se que você fique até mais tarde, mesmo que isso signifique Ah, vou deixar o cara falar, desculpa. Você já deu muito presente? Não. Ai, gente, é caro, tá? É viajar e trazer presente pra todo mundo é muito caro. Eles têm esse costume, tá? Aqui, em todo lugar que você vai, principalmente turístico, sempre tem o omiyage, que é aqueles que já é o presente pronto pra você dar pros seus colegas de trabalho quando voltar a trabalhar. Mas é caro, mano. Eu nunca dei. Nunca dei. Geralmente o brasileiro não faz essas coisas, não. sei lá, planos pessoais, assistir Meu chefinho, eles faziam, e quando eles foram se despedir de todo mundo também, cada um, tipo, levou presentinho, assim, geralmente é comida. Presentinho de comida pra todo mundo. Eu nunca fiz nada disso. um Netflix Nunca dei. com a esposa, etc. Isso é visto como parte do seu compromisso com a equipe e a empresa. Claro que isso há muitos impactos negativos na sociedade e pode parecer extremo para alguns, mas realmente é uma parte integral da cultura de trabalho japonesa. No ambiente de trabalho japonês, a comunicação é fundamental e respostas rápidas são um sinal de respeito. Por exemplo, quando nós recebemos um e-mail, uma mensagem de um colega, cliente, gerente, etc., espera-se que você responda o mais rápido possível. No Japão, Então eu sou muito mal educada, porque eu não respondo ninguém muito rápido possível. não responder uma mensagem é visto como desrespeitoso. Deixar alguém esperando é pior ainda. Isso pode realmente prejudicar suas relações profissionais. Claro que isso pode trazer um pouco de pressão, mas realmente é um pequeno gesto que contribui para manter a eficiência e a harmonia no local de trabalho. Outro pilar essencial da cultura de trabalho japonesa é a pontualidade. Chegar atrasado, mesmo que seja 1 minuto para uma reunião ou um prazo, Nossa, isso é terrível. é considerado inaceitável. Espera que você chegue até pelo menos 5 minutos antes, Sim. em todos os compromissos. Ao se encontrar com clientes ou participar Tá certo, né? de uma entrevista de emprego, por exemplo, é comum chegar cedo e esperar até a hora exata da reunião. Por exemplo, esperar do lado de fora ou sentado. Esse nível de pontualidade mostra respeito pelo tempo dos outros e é um aspecto crítico para manter o profissionalismo no Japão. Infelizmente, aqui no Japão, os estrangeiros têm a fama de não cumprir com a pontualidade japonesa. Finalmente, é importante reconhecer que a cultura de trabalho japonesa está profundamente enraizada em tradições e valores coletivos. Tentar introduzir mudanças ou novas maneiras de trabalhar ou pensar que entrem em conflito com as normas estabelecidas pode criar uma tensão e um ressentimento entre seus colegas. Muitas vezes é melhor observar como as coisas são feitas e se adaptar à cultura existente do que impor suas próprias ideias. Sim, sim, sim. E eles são muito. Como é que fala? Eles são muito. Ai, eu esqueci a No palavra. Japão, o conceito de harmonia, ou wa em japonês, é fundamental. Manter essa Eles têm muita resistência em aceitar ideias novas, mesmo que a ideia seja muito boa. Eles querem que faça em uma ordem, você tem que fazer naquela ordem, e aí você pode encontrar a melhor forma de fazer que for, que vá levar mais, tipo assim, que vá ajudar a empresa, sei lá, a produzir mais rápido e melhor, mas eles não aceitam. Tem que ser do jeito que eles gostam de fazer, metódicos.
Essa harmonia requer um equilíbrio cuidadoso entre as Malucos também. necessidades individuais e objetivos coletivos. Entender e respeitar essas culturas no ambiente de trabalho faz você construir fortes relações com seus colegas e alcançar um sucesso na sua carreira no Japão. Mas infelizmente há uma outra parte realmente difícil de entender, que é, por exemplo, a hierarquia no ambiente japonês. A estrutura hierárquica é geralmente bem definida, bem estratificada, e há um grande respeito pelos superiores. Isso se reflete na forma como as decisões são tomadas e na maneira como os funcionários se comportam em relação aos seus superiores. Por exemplo, é comum que os funcionários mais jovens de posições inferiores evitem contradizer ou questionar abertamente as decisões de seus superiores, o senpai, mesmo que tenham uma opinião Os senpais? diferente ou que seja mais apropriada naquele momento. O Tudo foram comprar cigarro? respeito pela hierarquia também se estende a outros aspectos, como a comunicação. A própria língua japonesa, ela tem verbos, estruturas gramaticais que demonstram respeito e tratam de maneira honorífica os seus superiores. Muitas vezes um colaborador vai buscar a orientação do seu superior antes de tomar decisões significativas ou agir por conta própria, ou seja, garantindo então que as ações estejam alinhadas com as expectativas da liderança. Eles têm tanto respeito que até acaba parecendo medo. Para nós, estrangeiros, acostumados a um ambiente de trabalho mais horizontal, mais ágil, onde todos têm a voz ativa, essa abordagem hierárquica pode parecer um pouco restritiva e talvez até um pouco frustrante, mas é essencial que nós entendamos como que a cultura de trabalho japonesa funciona para manter a harmonia e a ordem. Um conceito também muito enraizado na cultura japonesa é o tatemai e o honne, que são conceitos que têm um impacto significativo no ambiente de trabalho. Tatemai se refere a uma fachada, uma máscara pública que o japonês geralmente usa para lidar com aquilo que é socialmente aceitável se expressar. Enquanto o honne é o que a pessoa realmente pensa ou sente, é o seu verdadeiro sentimento. Por exemplo, no contexto de trabalho, usando o tatemai, um japonês pode expressar uma opinião, um sentimento que é alinhado com o que é esperado pela empresa ou pelos seus colegas, mesmo que isso não reflita nos seus verdadeiros pensamentos. Entender essa diferença é Tipo, o pessoal confunde às vezes isso com falsidade. Que horas o quê, cara? O pessoal confunde com falsidade, do tipo, então eles são falsos. Tipo, por na frente eles falam uma coisa, atrás não é outra. Mas não é falsidade, tipo, é tipo política, sabe? Tipo, eles não entram numa discussão sobre política. Tipo, se tem um. Eles estão conversando, aí um grupo é petista e você tá lá de Bolsonaro. Tipo, você não vai ficar entrando em conflito. Eles usam o Tatewai pra, tipo, só absorver e. Tipo, eles não entram em conflito, sabe? Tipo, por isso que aqui não tem muita discussão. Esse negócio de direita e esquerda não pega aqui, porque eles não são assim. crucial para ler o ambiente, né? O japonês chama isso de kuki ou yomu, ler o ar, digamos assim. Esses dois conceitos, ele pode ser um pouco desafiador para os estrangeiros, mas a partir do momento que você se adapta e se acostuma com a comunicação japonesa, Cookie. aprende a falar japonês, por exemplo, você vai Não é falsidade, é falta de verdade. Não acho que é falta de verdade. É só que eles, tipo, evitam dó. Tipo, eles não querem se incomodar, sabe? aprendendo a ler as entrelinhas, entender o que não está sendo dito, por exemplo. Vai te ajudando a navegar melhor nessa dinâmica de E eles respeitam também, eles têm muito esse negócio de respeitar o espaço alheio. Eles não vão ficar querendo colocar as coisas deles, as verdades deles na sua cabeça. Eles não querem isso, entendeu? trabalho. Nos meus outros vídeos, o pessoal também comentou sobre a aparência pessoal do ambiente de trabalho no Japão. Isso é levado muito a sério, né? Todo tipo de roupa que eles usam, até como a forma de cabelo é penteado, arrumado, etc. Espera-se sempre que os funcionários apresentem uma aparência limpa, profissional e apropriada. Por exemplo, os motoristas de táxi aqui na minha cidade, todos eles usam luvas brancas que indicam pureza, limpeza e dá mais conforto aos... Tem umas coisas que são muito difíceis de entender por conta da cultura ser muito diferente. passageiros. É comum ver os homens assalariados aqui todos respeitando bem o... Tipo, esses dias... Olha eu aqui, Sakura. Esses dias, esses dias não. Faz um tempo... Na verdade, a gente sempre vê, né? Tipo, quando o estrangeiro vem pra cá, fica falando, tipo... Nossa, eu tava... Principalmente mulher, eu já vi falando isso, tá? Tipo, eu fui no Japão e todo mundo diz que eles são educados, mas eles são muito mal educados porque eu tava no aeroporto cheia de mala e não teve um japonês pra me ajudar. E quando eu tô fora do Japão, sempre tem alguém que, tipo, algum homem que vem pegar a mala pra me ajudar. Tipo, eu já vi mulher falando isso. Tipo assim, eles não vão fazer isso, mano. É cultural deles, tipo, não é que eles são mal educados, eles só não vão se incomodar com isso. Tipo, caralho. O problema é seu, se resolva. Não é má educação, mano.
Aí outra coisa, tipo. ah, Eles cresceram assim também. E outra coisa, tipo, eles dizem que são educados, mas quando tá no metrô, eu vi vários senhores de idade em pé e tinha pessoas jovens sentadas e eles não levantaram pros velhos saírem. Assim, eu acho uma coisa legal você ceder o seu lugar pra um velhinho, se você vê um velhinho e tal. Eu acho legal, eu faria isso. Mas, aqui no Japão, se você faz um negócio desse, é mais fácil o velho ficar constrangido do que agradecido. Tipo, porque ah, eles são muito ligados a esse negócio de respeitar o espaço de cada um e não incomodar. Então, por exemplo, se eu cedo o meu lugar no banco para um senhor de idade que tá em pé, ele vai se sentir me incomodando, entendeu? Ele vai entrar nessa zona de estou incomodando essa pessoa que estava sentada. Então, ele vai ficar envergonhado, constrangido, e ele provavelmente nem vai aceitar fazer isso. Então, como ele já tem isso em mente, eles não fazem, entendeu? Tipo, eles nem oferecem, sabe? Não é orgulho. O código de vestimenta de maneira rígida, sem barba, usando terno, por exemplo, e não aderir a esses padrões pode ser visto como falta de respeito Eles não são nada coletivistas. pelo local de trabalho e pelos colegas. Por exemplo, alguns lugares não aceitam piercings, sabe? Uma vez eu vi um. Sabe esse pessoal que faz mochilão? Eu vi um vídeo de um cara que faz mochilão falando que é, ele não gostou de passar pelo Japão, falando sobre educação também, porque quando ele tá fazendo mochilão, sei lá, na Europa, alguma coisa assim, ele andava de graça nas estradas porque ele pedia carona. E aqui no Japão ninguém parou para ele pegar carona na estrada. Tipo, ele tava falando que o pessoal não era educado Cabelo por isso e ele não gostou de fazer mochilão aqui por isso. E, tipo assim, essas pessoas falam essas coisas, as palavras saem da boca delas, e eu fico tipo assim, nossa, mas será que a pessoa não pensa no que ela tá falando? Ela quer andar de graça, viajar de graça, usar o veículo dos outros de graça e reclama quando a pessoa não faz, não para. Tipo, não é cultural de japonês da carona, eles não fazem isso. colorido, tatuagem, etc. O Japão é um país que valoriza muito a apresentação e a imagem. Talvez para nós, o código de vestimenta é mais flexível. Por exemplo, é comum ir com uma camiseta simples ou um short, por exemplo, para trabalhar em alguma empresa. Então talvez exista aí esse choque cultural. Enfim, há muitos outros pontos que podem ser. E ele voltou, não sei. Na verdade, esse que eu tô falando, do mochilão, ele era estrangeiro, né? Tipo, nem era brasileiro. Mas é porque lá na Europa tem muito isso de mochilão e aí ficar tipo, pedindo carona, essas coisas. Discutidos. Então é isso, espero que esse vídeo Não, não é tenha albaca, não. lhe dado uma visão sobre as complexidades na cultura de trabalho japonesa aqui, porque é tão difícil trabalhar no Japão, alguns desafios que os estrangeiros, não só brasileiros, mas outras nacionalidades também frequentemente enfrentam ao trabalhar aqui. Gostaria de convidar você a participar da minha comunidade no Discord, tá o link aqui na descrição, e baixar o e-book totalmente gratuito sobre o Japão, cultura japonesa. E queria saber nos comentários o que você acha, se você se relacionou com algum dos aspectos culturais que eu comentei, se você concorda ou discorda, se você acha que é fácil ou desafiador. Concordo, na verdade eu concordo. Mas o que ele falou lá no começo sobre horários e tal, pode ser até que aconteça em escritório, né? Não sei, porque eu nunca trabalhei em escritório. Eu só trabalhei em fábrica. Então, eu não concordo com algumas coisas que ele falou aqui, principalmente do horário, de tipo, não sair no horário porque tem que acompanhar a equipe e tal. Isso nunca aconteceu comigo. Tipo, em fábrica, bate a hora, a gente vai embora, foda-se. Então, não importa se vai ficar alguém ou se, sei lá, você não terminou o seu trabalho também, se não bateu a cota, você só vai embora, você só larga e vai embora. Agora, em escritório pode ser que seja diferente, né? Não sei. Depende do lugar em que você está inserido. Primeira vez que vejo o Strume falar sobre algo que realmente sabe, inédito, aí é que tá. Será que eu sei? Será que não são as vozes da minha cabeça?